Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 2, o qual entraremos Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, iniciando por Homens Aparência. A falta de uma consciência idealista, na qual predomina o bem geral, sem impulso egóico, que trabalha em favor do imediatismo, torna difícil realizar a liberdade. Então ela vai trazer que, sem essa consciência do ideal, na qual predomina o bem geral, sem imiscuimento, impulso egóico, este, trabalhando em favor do imediatismo, dificulta a realização da liberdade. Para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um conhecimento seguro interior do indivíduo, da sua aspiração, meta, bem como um instrumento de trabalho com o qual pretenda movimentar-se. Então, ela vai explicar que o logro plenitudial faz-se mister um conhecimento interior do homem, da sua meta, aspiração, bem como uns instrumentais de labor com os quais pretenda movimentar-se. Ignorando reações pessoais sempre imprevisíveis, facilmente ele tomba nas ciladas violentas ou entrega-se à depressão, quando surgem dificuldades e as respostas ao seu esforço não correspondam ao anelado. Então, ela vai explicar que o desconhecimento de si mesmo faz o indivíduo ignorar as suas próprias reações, que se tornam, então, imprevisíveis, o levando a tombar facilmente na cilada da violência ou se entregar à depressão, quando surjam dificuldades e as respostas ao seu esforço não correspondem ao anelado, aquilo que ele desejava. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude otimista, criativa, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir-lhe extravasar impulsos primérios, paixões agressivas, em cruel atentado contra aquilo que pretende, o anseio de ser livre. Então, do momento que o indivíduo está inapto para o autocontrole, que começou numa falta de autoconhecimento, de desenvolvimento de autodomínio, que não aconteceu, o indivíduo ele fica incapaz de manter uma atitude criativa, otimista, pacífica, mesmo perante dissabor. Liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja confusão com libertinagem acontece, e ele vai ver nisso uma permissão para extravasar impulso primitivo, paixão agressiva, em atentado cruel contra aquilo que pretende, que é o anseio de ser livre, em face desse desejo. O indivíduo livre sonha, labora, confia, persevera, semeia, em tempo próprio, a feliz colheita por vindoura. Nesse sentido que o indivíduo livre, ele vai sonhar, trabalhar, confiar, perseverar, fazer insementação bonosa no tempo próprio, a feliz colheita por vindoura. Não se pode conseguir de um para outro instante a liberdade, nem a herdar de geração pregressa. Cada indivíduo a conquista lentamente, gota a gota, acumulando experiência que amadurece o discernimento, a razão, de que o utiliza no momento de vivenciá-la.
Nesse sentido, ela vai trazer que a liberdade é uma conquista individual, que alguém faz o forjamento, gota a gota disso, vai fazendo o acúmulo de experiência que amadurece razão, discernimento, de que esse indivíduo se utilizará no momento de vivenciá-la. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Se ama, porquanto não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, onde propõe os limites dos direitos na medida do dever executado. Não se poderia esperar a consideração dos valores alheios com a consequente liberdade de outros indivíduos. É nesse sentido que vai dizer que, não existindo o amor a si mesmo, a sua individualidade, enquanto essa fermentação que nós usaremos para o avanço, porque Jesus nos dissera amar como Ele nos ama, e nesse sentido, amar o próximo como a nós mesmos, começa nessa proposição do limite dos direitos que está na medida do dever executado. Não se pode esperar a consideração valor alheio com a consequente liberdade de outro indivíduo, se o indivíduo não vive essa máxima caridosa. Porque daí ele não olha para o lado e fica no egoísmo. Esse amor a si mesmo ergue o indivíduo ao patamar superior da vida, que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Meta, ele ascende, faz opção mais audaciosa no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e sua conduta se permeia de paz. Porque acaba que uma escolha feliz, positiva, ela serve de roteiro para o indeciso, que, em seguindo aquela pegada, logrará um avanço moral. Por isso que vai erguendo o indivíduo a esse patamar superior da vida, que a sua consciência idealista descortina, o seu esforço produz, exara, meta, ele ascende, fazendo opções mais audaciosas, intrépidas, no campo do útil, do belo, do humano, e deixa essas pegadas luminíferas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de fé e esperança, sua conduta se permeia de paz. Lentamente, é retirado a aparência do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o indivíduo se torne realmente o que é. Então, à medida que essas máscaras do agradável estatuído, do conforme desejado, da aparência do conveniente social é retirado, a legítima identidade aparece. O homem se torna o que realmente é. Isso vai contribuir para a coerência, a autenticidade. Nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente permanecem clausuradas no íntimo, sem sancha de exteriorizar-se, soterrada sói sob sucessiva camada de medo, de acomodação, de indiferença. Então aqui ela vai trazer essas expressões de engrandecimento
que estejam enclausuradas no íntimo sem sancha de exteriorização, às vezes soterradas sob sucessiva camada de acomodação, indiferença, medo, inércia, preguiça. Muitos temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos pigmeus morais, encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como pieguices, fraquezas de caráter, sentimentalismos. Então, o que vai ser trago que os indivíduos, temendo ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de idealismo saudável, taxados esses valores pelos pigmeus morais, que, por encarcerados no exclusivismo das suas paixões, vão fazer essas taxações de sentimentalismo, fraqueza de caráter, pieguice, ao que na verdade é ética, é esforço nobre. Confundem coragem com impulsividade, força com expressão de poder, de dominação, porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Então, esse aspecto do indivíduo que faz essa inversão de valor, ele vai ser impulsivo à conta de corajoso e vai ter expressões de poderio à conta de força. Na verdade, ele está sob o comando de uma sombra interna. E nesse sentido, que por viver sem liberdade, desdenha o indivíduo livre. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser, uma demorada reflexão, propiciadora do autoconhecimento. Inclusive aqui que entra a confusão que acontece de privilégio e exclusão, porque a ideia de favoritismo, de privilégio, ela traz junto alguém ser excluído, desmerecido. Como a magnanimidade divina, ela dá a todos as mesmas ensanchas e oportunidades, e a partir do esforço de cada qual que o avanço acontece, a cada um segundo sua obra, se o indivíduo ele tem ideia de ser favorecido, privilegiado, isso tem a ver com o orgulho, que gabarita uma autodiferenciação onde eu receba, além de outrem, num favoritismo gratuito. E quando o indivíduo ele é tomado por esse tipo de percepção, ele considera que alguém vai ser excluído, prejudicado, para que ele seja privilegiado, beneficiado. Então, mostra que são essas ideias equivocadas, ligadas às nossas mazelas morais, qual o orgulho, o egoísmo, o sensualismo. Nesse sentido que é na consciência profunda que está íncita a verdadeira liberdade, que devemos buscar mediante mergulho no nosso âmago, reflexão demorada, propiciadora do autodescobrimento, autoconhecimento. O homem é livre, nasceu para preservar esse estado. Quanto mais desenvolve a inteligência, mais livre se torna e mais responsável pelas suas escolhas. Não tem limite a conquista da liberdade, porquanto ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não o corpo, através do suicídio espetacular ou escamoteado, na consciente recusa ou não de continuar a viver.
Então, não vai ter essa baliza para a conquista da liberdade. Inclusive porque a inteligência ela vai se fomentando e desenvolvendo, e quanto mais a gente faz esse burilamento da razão, mais somos livres, mais responsáveis. E nesse sentido que o indivíduo, ele pode, embora não deva, optar por preservar ou não seu organismo, via um suicídio escamoteado ou espetacular, numa recusa consciente ou não de continuar a vida. Não se decidindo, porém, preservar esse atributo, sustentando ou melhorando estruturas psicológicas, sofre o efeito do relacionamento social pressionador, tomba no meandro da turbulência dos dias que vive. Então, se o indivíduo ele não tem essa decisão em preservar a liberdade, fazendo a sustentação, o melhoramento da sua circuitaria psicológica, ele vai sofrer o efeito do relacionamento social pressionador, que imiscui e tomba no meandro da turbulência dos dias que vive. Esvaziado de objetivo elevado, o movimento do grupo social como do indivíduo proporciona anarquia, que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado, o conformismo de outro, sem um relacionamento saudável entre os indivíduos. Simula-se sentimento para se apresentar bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente, vivendo a competição frenética e desgastante, para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o atormentado ego. Então, o que ela vai trazer acerca da esvaziação de objetivo elevado, como ocorre nos movimentos dos grupos sociais e do indivíduo. Isso proporciona anarquia, que se mascara de liberdade, que vai destacar de um lado a violência e de outro o conformismo, sem um relacionamento saudável entre os indivíduos. Sentimentos são dissimulados para se apresentar bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a frenética competição, desgastante, para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado, enfermo. Apesar de acumular haver pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados em ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Então, o que ela vai trazer é que, mesmo nessa acumulação de haveres, pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem uma consciência ética límpida, mumificado na ambição, na cupidez e preso a um desejo que nunca satisfaz. Porque aquilo que é material transitório não preenche o nosso vazio interior. O indivíduo fica quicando de uma conquista mundana a outra sem lograr a sua preenchimento interno, a sua pacificação. Desencadeia-se um distúrbio no conjunto social que afeta o indivíduo, por sua vez perturbando mais o grupo em círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeito, estes se tornam novas causas tribulacionais. Então, isso leva a esse gatilho desencadeador de um distúrbio no conjunto social que afeta o indivíduo,
por sua vez, perturba mais o grupo, pelo efeito cascata, num círculo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, esses se tornam novas causas tribulacionais, num feedback retroalimentativo. Reverter o sistema injusto, desgastante, no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem, não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é compromisso de todo aquele que é livre. Então, somos chamados a reverter esse sistema injusto, desgastante, degenerador, no qual o indivíduo é medido e valorizado pelo que tem, não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz. É o compromisso de todo aquele que é livre. Até porque o indivíduo que realmente faz o bem, ele não dirá à mão esquerda o que fez à mão direita. E nesse sentido que o postural perante a obra que o indivíduo realiza diz do seu desinteresse, pelo regime de gratuidade, de renúncia. A preocupação desordenada por adquirir a qualquer preço equipamento, objeto de propaganda alucinada, veículo, ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, vigente, quietação para estar bem informado sobre temas sem profundidade de cada momento, transtorna o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-o ao abismo da perda de identidade, confusão de valor, desestruturação pessoal. Então, aqui ela vai trazer essa preocupação desordenada por adquirir a qualquer preço objeto de propaganda alucinada, veículo, equipamento, essa ansiedade, esse sôfrego para ser bem visto, acatado no meio social, o tormento, a desesperação para vestir-se de acordo com a moda vigente e que exige isso, a inquietação para estar bem informado sobre um tema sem profundidade de cada momento, transtorna o equilíbrio emocional da criatura. E isso vai trazer esse aspecto que está subreptício, porque vira um desespero em busca de lugar nenhum. É nesse sentido que arroja alguém ao abismo da perda de identidade, confusão de valor, desestruturação pessoal. Nesse sentido que, inclusive, esse aspecto de estar informado de tudo que ocorre, às vezes o indivíduo, ele não se contentando em assistir um único jornal, assiste vários para confrontar aquilo que é falado em um com o outro, numa perda de tempo. Porque existe uma corrida para estar por dentro de tudo que ocorre, mesmo que sem importância, maior significação, quando se tem por objetivo uma existência verdadeiramente útil. Um contato com notícias de tempo em tempo, onde nós estejamos a par do que está acontecendo para atuar positivamente, é-nos necessário. Mas um movimento onde nós ocupamos a nossa preocupação em saber de temas irrelevantes que ocorrem do Oiapoque ao Chuí do mundo, acaba que nos arroja a uma perda de trabalho, de energia, de tempo.
E por isso que ela vai trazer esses abismos, despenhadeiros da desestruturação, da inversão de valor e da perda de si mesmo, do próprio endereço. Homens aparência tornam-se quase todos, calmos ou não, rico ou pobre, forte ou fraco, enxameia no contexto confuso, sem liberdade. No entanto, em regime social político de liberdade, atulhado de ferramenta de trabalho como de lazer, automatista, desmotivado, sem rumo. Prossegue avançando ou caminhando em círculo, como na dança da cadeira, que o indivíduo, desnorteado na grande horizontal da conquista de fora, teme a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Então ela vai trazer o homem aparência. Seja pobre ou rico, forte ou fraco, calmo ou nervoso, enxameamos num contexto sem liberdade, confuso, e num regime social, político de liberdade, mas em meio a isso, sem o nosso próprio endereço, presos às nossas sombras, atados às nossas mazelas, atulhado de ferramenta, de lazer, de trabalho, de opções para, seja ocupar o tempo com algo diferente do trabalho, ao mesmo tempo com várias possibilidades de labor, mas perdidos, como uma barata tonta. Automatista, desmotivado, sem rumo. Caminhamos em círculo, seja tentando prosseguir, avançar mesmo que a gota homeopática, permanecemos desnorteados na grande horizontal da conquista de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Porque aqui mostra que são riscos que nós corremos, como no inseto, a barata, ela pode apresentar esse desnorteio com o contato com uma substância, no meio de uma situação em que ela esteja sendo perseguida, mas traz recortes específicos em que isso ocorre. No caso do ser humano que tem o livre-arbítrio, a responsabilidade e o pensamento contínuo, se o indivíduo, mesmo em meio a várias possibilidades, não tem o endereço da utilidade, ele acaba que se perde. E isso leva a esse desnorteio. No subsequente, ela vai trazer um pouco da fobia social. Pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita ao fenômeno patológico na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume um comportamento fóbico. Nesse sentido que a desistência da reação e de persistir no bem leva o indivíduo a assumir uma fobia que vai extravasar no seu pensamento, no seu sentimento, na sua palavra, ação. Psicose e neurose se lhe manifestam, atormentam, gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. Nesse sentido que tanto uma neurose quanto uma psicose manifesta, vai atormentar, perturbar o indivíduo e gerar nele um clima pesadelal, onde quer que ele esteja. Porque não é aonde o indivíduo está, é aquilo que ele vive.
Por isso que tanto céu quanto inferno são estados conscienciais do indivíduo, que tem a ver com aquilo que ele escolhe, fermenta e opta estar, ser. E aí a somatória das atitudes do indivíduo vão trazer suas consequências legítimas. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo, em face da prisão sem parede, que são erguidas, nela encarcerando-se. Então, a liberdade é de fundamental importância para nós. Ela vai perder o seu significado externo em face das prisões sem paredes por nós erguidas. E nelas nos enclausuramos, nos auto-encarceramos. Da melancolia profunda passamos à ansiedade, com alternância de insatisfação, tentativa de autodestruição, desconfiança sistemática tomba, por falta de resistência moral, perante insucesso banal da existência. Nem mesmo o êxito na vida social, familiar, nos negócios, consegue minimizar-lhe o desequilíbrio, que só aumenta em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir. Considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Então, aqui, o estado da melancolia profunda vai para a ansiedade, alternando tentativa de autodestruição e insatisfação, e da desconfiança sistemática tomba, por falta da resistência moral, perante um insucesso banal da existência. Porque falta essa resiliência, longanimidade, o espírito de renúncia. Então, o indivíduo volta ao menor contratempo. E às vezes até sem um contratempo importante, um mosquito pode ser a causa do tombamento de alguém. Nem mesmo o êxito no negócio, na família, na sociedade, consegue minimizar seu desequilíbrio, que só aumenta por já não ser necessário fazer maior esforço para conseguir. Considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Até porque o espírito de abnegação, de desapego, ele nos insufla mais esforço, intensificar o movimento de vigilância, de oração, de observação. Então, se o indivíduo ele não tem essa perspectiva, ele vai se queixar e revoltar com a perspectiva de se esforçar mais, de doar mais. E é nesse sentido que o espírito, a alma de sacrifício, ela é importante para nós, porque ela nos dá essa justa medida da movimentação sacrificial, renuncial que nos compete fazer. Porque ou eu intensifico a minha luz ou eu perco. O estado fóbico desgasta-lhe o nervo, o conduz à depressão profunda. São vários esses fenômenos no comportamento humano. Então, o desgaste do nervo vai acontecer pelo estado fóbico, o indivíduo é conduzido a uma profunda depressão, que pode ter a sua aspectação bipolar, onde o indivíduo transita entre euforia e melancolia, e no retorno, onde ele da melancolia vai para a euforia e desta volta para a melancolia, a ideação suicida se torna importante e muito perigoso nesse ioiô.
Surge, porém, no momento um que se generaliza pouco a pouco, o denominado fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. Então, aqui ela vai trazer a generalização da fobia social, que faz alguém detestar o convívio com os outros, retrair-se, isolar-se. Apresenta-se como forma de mal-estar a princípio, depois como insegurança, quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou público, que lhe aguarda a palavra, a presença. Então, no início, isso é um mal-estar, mas se torna insegurança quando o indivíduo precisa enfrentar um grupo social ou um público que lhe aguarda a sua palavra, a sua presença, a sua explanação. O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelece conflito psicológico perturbador. Então, chega um momento em que isso escapa do domínio do ser, estabelecendo esses aturdimentos, esses conflitos psicológicos que perturbam. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, faz do trabalho a ser desenvolvido. Perante a ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isso provoque desarmonia interior, com um reflexo negativo físico. Então, ela vai trazer que existe essa ansiedade comedida natural e que vai resultar da expectativa ante o inusitado, algo que a queima-roupa se apresenta imprevisto, em face do labor a ser desenvolvido, perante a ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isso provoque uma desarmonia, um desequilíbrio, com o seu reflexo físico negativo. Quando então se revela, desencadeada por problema de somenos importância, produz taquicardia, tremor contínuo, sudorese álgida, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica, vil. Então, a partir do momento que eu percebo que problemas corriqueiros, questiúnculas, de somenos importância, desencadeia, gatilha uma ansiedade atormentante em mim, que leva a um tremor contínuo, uma sudorese álgida, taquicardíaca, os limites do equilíbrio foram ultrapassados, tornou-se patológico e doentio. A fobia social impede uma leitura em voz alta, assinar algo perante alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise de outrem. Passa a detestar as presenças estranhas, até amigos mais íntimos e familiares. Então, ela vai trazer aqui que, sob o guante da fobia social, o indivíduo é impedido de uma assinatura perante alguém que o acompanha, uma leitura em voz alta, pegar um vaso com líquido sem entornar, segurar um talher para uma refeição. O paciente tem a impressão de que está sob uma severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas, até familiar, amigo mais próximo. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, o esforço e concentração para superar o impedimento auxiliam-no, facultando-lhe somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo, em face da tensão gerada pelo problema, pela dificuldade. Então,
Quando o processo se encontra em instalação, o indivíduo se esforçando e concentrando para superar um impedimento se autoauxilia. Mas ele só vai relaxar e adquirir naturalidade após a constatação de que ninguém o observa, perdendo assim o prazer da interação, do diálogo, em face da tensão gerada pelo problema, pela situação. A tendência natural do portador de fobia social é ocultar-se, fugir, malbaratando o dom da existência, vitimado pelo medo e pela ansiedade. Então, que ela vai trazer essa tendência natural do fóbico social de se ocultar e de fugir, malbaratando o dom da existência, por vitimado pela ansiedade, pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a contínuos desafios, graças ao qual discerne o mal do bem, o belo do feio, o absurdo do lógico, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Então, existem acontecimentos para forjarmos consciência ética, que se nos faceiam verdadeiros desafios sem solução de continuidade, graças aos quais vamos fomentando o discernimento do belo do feio, do bem do mal, do lógico, do absurdo, imprimindo-nos um comportamento que corresponda ao nosso grau de compreensão existencial, que tem a ver com a clareza, com o discernimento, com a sabedoria do indivíduo, a intuição, a inspiração, o bom senso, a lógica. Aprofundando-se no exame dos valores, distingue-os, passando a viver conforme padrões que estabelece como indispensáveis as metas que persiga, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. E aqui fomenta a observação, porque os fatos eles não vão ser provocados para que eu os observe. Preciso aproveitar os acontecimentos enquanto eles estão em curso para observar e aprender, e eleger o essencial, o melhor, fazendo o aprimoramento da minha capacidade de uma escolha saudável, harmonizadora. Por isso que o aprofundamento no exame dos valores vai distinguir cada qual, que passará a viver conforme os padrões que estabeleça, como dispensáveis às metas que persegue, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. A fim de lograr domínio desses valores legítimos, aplica outra das suas características essenciais, que é o de ser um animal biosocial. Então, tendo em vista lograr o domínio desses legítimos valores, aplicará outra das suas essenciais características, que é ser um animal biosocial. A vida de relação com os demais indivíduos ela é essencial ao progresso ético. Isolado, entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa ou aselvaja-se. Então, o humano ele é um animal social. Se ele se isola, vai se aselvajar ou se entregar a uma submissão perniciosa e indiferente. A imposição do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, responde por essa explosão fóbica, face da ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e da competição que, desenfreada, graça, fazendo que se veja sempre no atual amigo o possível inimigo de amanhã, o potencial usurpador da sua função. Então,
A imposição do relacionamento social sem profundidade explode a fobia, porque não há segurança afetiva entre os indivíduos e a competição graça desenfreada, surda, muda, fazendo com que se veja sempre no atual amigo o usurpador potencial da sua função, do seu cargo, do que realiza, o possível inimigo de amanhã. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, leva-as a uma conduta artificial, mediante a qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes, capazes de enfrentar, indiferentes às agressões do meio, riscos, porque seguras de suas reservas de forças morais. Então acaba que essa desconfiança arma o indivíduo de suspeitas. Essa suspeição o leva a uma conduta artificial, mediante o qual ele possa se apresentar como bem estruturado emocionalmente, superior aos riscos, aos perigos e às vicissitudes, capaz de enfrentá-los, indiferentes às agressões alienígenas, porque seguro de sua reserva de força moral. Gera instabilidade entre o que demonstra e aquilo que realmente é. Surge o pavor de ser vencido, deixado à margem, desconsiderado. O mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhe como alternativa saudável, por poupar-lhe esforço que lhe parece inútil, desde que não se sente inclinada a usar do mesmo método de que se crê vítima. Então, ela vai trazer essa instabilidade, essa vulnerabilidade levediça entre o que o indivíduo demonstra e aquilo que realmente é, surgindo o pavor de ser vencido, desconsiderado, deixado à margem, tombado. Esse mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhe como alternativa saudável adequada, por poupar-lhe um esforço que lhe parece inútil, desde que não se sente inclinada a usar do mesmo método de que se acredita vítima. Simultaneamente, a atividade trepidante, a festa ruidosa, mais afasta amigo, que dizem não dispor de tempo para fraternal intercâmbio, a assistência cordial, receoso, por sua vez, de igualmente tombar, vitimado pelo mesmo mal que os ronda, implacável. Então, ela vai trazer aqui que festa ruidosa, atividade trepidante, mais afasta o amigo, que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal, a assistência cordial, receosos, por sua vez, de igualmente tombarem, vitimados pelo mesmo mal que os ronda, implacável, e que graça, esmagando os incautos, invigilantes, desprevenidos, com inclusive fantasia, ilusão, onde uma desgraça imaginária se torna uma desgraça real pela invigilância, pela falta de cautela do indivíduo, de analisar o que acontece e da conduta positiva que ele poderia ter em meio a isso, se baseasse sobre valores da bondade, da compaixão, do perdão, da caridade, porque isso dá lucidez para o indivíduo. E aí ele conseguiria fazer eleições melhores. Mas do momento que ele está refém dessa instabilidade, da desconfiança em relação a tudo, a todos, do medo social, ele acaba que foge, considera que pode tombar se não tiver
uma proteção sobre si mesmo, uma defesa consigo importante e uma ofensiva. Porque mesmo que o indivíduo ele não esteja inclinado a usar do mesmo método, que se crê vítima, acaba que ele está imiscuído em vibrações de violência, de competição. Por isso que quando a gente aure na fonte de Jesus os sentimentos nobres, elevados, a gente vai desarmando para essas mesquinhezas. Isso vai nos conferindo mais lucidez, mais sabedoria, discernimento, para uma eleição saudável. Porque, inclusive, o indivíduo ele tira o olho de si mesmo e passa a se ocupar da necessidade do seu lado. Nessas circunstâncias, quando a pessoa está vitimada e algemada ao próprio medo, mentes desencarnadas, deprimentes, obsessoras, se associam aos pacientes, complicando-lhes o quadro e os empurra para a psicose profunda e irreversível. Até porque os obsessores ficam à espreita e conectam-se com afins. Se eu dou uma brecha, vai haver um acoplamento espiritual obsessor, e isso significa uma associação deprimente, perturbadora, que me complica o quadro e me empurra por uma psicose profunda, irreversível. A desumanização do homem, que se submete ao capricho do momento dourado, da ilusão, da fantasia, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino, sem uma meta existencial. Então, ela vai trazer aqui no descerro desse capítulo, nesse recorte, que a desumanização do indivíduo, ao se submeter a esse capricho do momento dourado, da quimera, da ilusão, conspira contra ele próprio, contra o outro, tornando essa sociedade sem destino e a geração do medo. É por esse motivo que a reflexão em torno da nossa finalidade existencial nos socorre, por nos dar uma percepção daquilo que temos de propósito, de finalidade da nossa atual encarnação. Inclusive porque do momento que nós estamos na Terra, vamos ser convidados para diferentes caminhos, e a perspectiva da finalidade da minha existência vai me ajudar a ter uma posição que me ajuda a melhor aproveitar. Nesse sentido que o aspecto da nossa caminhada é um militarismo, enquanto militar naquilo que Jesus nos pede. Por isso que o indivíduo, sob os auspícios do bem, do nobre, da utilidade, ele intui a eximidade da estratégia, o tino moral. A inspiração lhe dá certeza, antecipa. E é nesse sentido que
o aspecto da nossa caminhada vai nos trazer sobre essa imperiosidade de termos essas lograções de vitória sobre nós mesmos. Por isso que ela vai trazer nesse recorte que o indivíduo herdeiro de si mesmo, naquilo que ele semeou ao longo da sua trajetória milenar, vai estar recolhendo o resultado das próprias obras e, nessa encruzilhada, podendo, pela sua liberdade, fazer escolhas outras, onde possa, pelas suas ações, minorar o mal e ampliar a sua incementação boa. Na pergunta 545 do Livro dos Espíritos, Kardec ele vai fazer uma pergunta acerca dessa antecipação que espiritualmente acontece. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostra antecipadamente o resultado da sua estratégia? Resposta: só é assim ocorrer com um homem de gênio. É o que ele chama inspiração, faz com que haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração vem dos espíritos que o dirigem e se serve das faculdades de que é dotado. Numa pergunta anterior, 544, os maus espíritos poderiam inspirar um general plano errôneo para levá-lo à derrota? Sim, mas ele não tem seu livre-arbítrio. Se seu julgamento não permite distinguir uma ideia falsa de uma ideia justa, sofrerá as consequências disso, legítimas. Faria melhor obedecer do que comandar. Então, aqui mostra a clareza, a força, o conselho, a assistência, que nos compete pedir para os bons espíritos, para que possamos ter essa distinção entre aquilo que é falso e daquilo que é justo. E nesse sentido que isso vai significar um apuramento da nossa percepção, do nosso bom senso. Vai ser perguntado também acerca se o espírito que assiste com sangue e frio a um combate como espectador testemunha a separação da alma e do corpo, como esse fenômeno se apresenta a ele. Na 548. Há poucas mortes instantâneas. Quase sempre, o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem disso consciência, no instante. Quando começa a reconhecer sua condição, é que pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não lhe causa nenhum efeito desagradável. Como a essência da vida está toda concentrada no espírito, só ele atrai atenção. É com ele que conversa ou a ele que se dirige. Por isso que Kardec ele vai nos trazer a importância de observar, vigiar e orar, para não sermos arrastados pelas ilusões, pela demência material, sermos traídos por isso. Porque no momento que o indivíduo ele tem alguma alteração num quadro demencioso,
de esquecimento, de perda de coordenação de ideia, ou mesmo no instante do desencarne, o indivíduo que não tiver solidificado sobre o espiritualismo, as ideias nobilitantes, ele é traído por aquilo que conservou e manteve dentro de si, que vai vir a fluxo e que, quando a gente traz à tela de um momento de desencarne, pode significar um desnorteio, um desequilíbrio, uma permanência numa região de combate que, se tiver relação com uma discórdia, uma vindita, o indivíduo ele permanece naquela casa se empenhando num desforço, porque foi isso que ele cultivou encarnado, ao invés de se liberar e demandar o além. Por isso que acaba que o que nós estivermos cultivando vibratoriamente, isso vai nos trair em algum momento. Nesse sentido que, se eu estou fazendo uma insementação boa, eu encontro o resultado disso, que vem me auxiliar nos momentos decisivos, desafiadores. Mas se eu opto por uma ação malévola, isso vai ser extravasado nos instantes cruciais do desencarne, de fazer uma escolha para o qual precisaria ter uma clareza e uma lucidez que não disporei, e até mesmo da resistência moral para lidar com as interferências obsessoras. Porque o assédio moral, ele, num orbe como o nosso, acontece. Se considerarmos os espíritos que pululam e nos acotovelam, desencarnado, encarnado, que estão no mesmo ambiente terrícola, isso mostra que existe uma interação constante e que a única maneira de nós nos precavermos da ação obsessora é urdindo dentro de nós sentimentos positivos, pensamentos dignificadores, ocupando nosso tempo com ações úteis. Inclusive, na Revista Espírita de 1862, Kardec ele vai trazer um pouco, num discurso que ele houvera feito, para dar uma explicação do uso que tinha acontecido de uma doação que alguém houvera feito para a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ele vai explicar o direcionamento que deu para essa verba, e ele vai trazer acerca da forma como ele conduzia a sua rotina, o uso dos recursos para otimizar os meios de execução, empregar com ordem naquilo que seja verdadeiramente útil. E ele vai concluir esse discurso dizendo que isso faz avançar, porque quando o indivíduo ele se premune de elementos de um melhor aproveitamento, de discernimento e de uma ocupação bonosa do tempo, ele ao mesmo tempo está fazendo avançar uma proposta frutificadora na gleba
do bem, e em sendo assim ele consegue fazer uma aceleração nessa perspectiva. Então ele vai trazer que o orçamento restrito que ele tinha na época e que seja despesa como viagem, porção de gasto necessário ao espiritismo, estavam pessoalmente a seu cargo. Mas era uma soma importante devido ao orçamento restrito que ele tinha, que só se salda à custa de ordem, economia, privação. Nesse sentido que ele vai dizer que o seu desejo não era conquistar mérito. Ele agia assim por saber servir a uma causa junto à qual a vida material nada é, e pela qual ele está pronto a sacrificar a sua. Talvez um dia eu tenha dores, mas estou bem recompensado pela visão dos resultados obtidos. Então ele vai trazer lamentação por um único aspecto: a exiguidade dos seus recursos não permitir fazer mais. Com suficiente meio de execução, empregado bem, com ordem, no útil verdadeiramente, avançaríamos meio século no estabelecimento definitivo da doutrina. Nesse sentido que mostra o para quê da nossa existência, porque esse despertamento nos protege de neurose, de psicose. Quando a gente tem essa eleição, nós não só visaremos ter algum lucro com o que realizamos, como a gente paga para fazer. Porque o intento, a perspectiva, ela muda. E o foco é deixar bons frutos por aqui. Nesse sentido que, como a Joana comentou no capítulo, que quando o indivíduo ele está imiscuído num social em que graça desenfreada, a violência, a competição, acaba que o indivíduo se perde no meio daqueles valores invertidos e pode desanimar de insistir numa perspectiva nobre. Por outro lado, quando existe o despertamento para o nosso propósito existencial, a gente deixa de dar importância para uma série de aspectos que antes tomava nosso tempo. Porque a gente tem essa contrapartida da visão espiritual, que, como Kardec diz aqui, a vida material nada vale perante a vida espiritual. Essa perspectiva muda tudo. Porque a partir disso, aquilo que nós realizamos aqui tem como meta a elevação do espírito, que ao ser chamado para o astral, vai levar o que tiver feito de positivo. O corpo fica, o carro, um apartamento, o que for da ordem material, que pode ser acumulada e que a traça rói, o ladrão rouba, a ferrugem corrói, isso o verme carcome. O que vai conosco é as nossas boas obras. É nesse sentido que, inclusive, nesse mesmo discurso, Kardec ele vai falar que a conta era simples, porque o objetivo era a propagação da doutrina espírita
E em sendo assim, o que entrava era usado na própria obra. Por isso que ele vai trazer que nem todos apreciam a mediunidade do mesmo ponto de vista. Uns vão avaliar pelo efeito. Para estes, os médiuns velozes são os mais notáveis, os melhores. Para nós, que buscamos antes a instrução, damos mais valor àquilo que satisfaz ao pensamento do que ao que contenta os olhos. Preferimos um médium útil, com o qual aprendemos alguma coisa, a um médium admirável, com quem nada aprendemos. Por isso que toda forma de insuflação que leva a massagear o nosso ego, onde nos contrariemos por não sermos aplaudidos pelas coisas que façamos ou recebamos, numa comunicação, por exemplo, mediúnica. Mesmo que seja eivado da mais grosseira heresia científica, e onde vai acontecer essa ofensão com uma observação crítica, um simples comentário que contraria, isso acaba que torna inviável a participação dos bons espíritos, a orientação que eles nos dão. Por isso que, quando a gente tem essa percepção que a obra é de Jesus, que nós somos instrumentos falíveis, que apesar de nós ele realiza a sua ação, vai significar que não nos magoaremos, seja com uma crítica ou algum comentário. Se alguém fica contrariado diante disso, trai a sua influência, por querer impor sua ideia pela fé cega e não pelo raciocínio, ou por desejar só ele raciocinar. Assim, alguém que se ache em tal disposição está sob o império de um espírito que merece pouca confiança, desde que exibe mais orgulho do que saber. Esses espíritos afastam os médios dos centros onde não são aceitos sem reservas. Por isso que ele vai trazer que essa imperfeição é um enorme obstáculo ao estudo, ao progresso moral. Nesse sentido que pode acontecer de alguém se retirar por se sentir melindrado, ofendido, embora não confesso, por não ter conseguido se impor perante outros onde estava, como instrumentos médios exclusivos, como intérpretes infalíveis de potências celestes. A seus olhos, os obsedados são aqueles que não se inclinam perante sua comunicação. Alguns levam a suscetibilidade a ponto de se escandalizar com a prioridade dada ao comentário, à leitura da comunicação recebida por outro médium. Nesse sentido que impõe-se um mal-estar, isso significa que espíritos trapalhões vão insistir nesse miscuimento, mas ao ver sua impotência para semear desconfiança, toma o sábio partido de retirar-se. Então, é esse espaço que nos compete não dar para a ação do
astral inferior, que nos espreita. Nesse sentido, que quando a gente considera o aspecto da nossa mente e da nossa harmonia psíquica, isso significa que do momento que o objetivo ele se alinha com a nossa finalidade existencial, nós focaremos naquilo que vai trazer agregação, benefício para todos, mesmo que à custa de sacrifício. Por isso que Emmanuel vai dizer para ponderarmos nas nossas obrigações sagradas, preferirmos viver na maior das provações a cairmos na estrada larga das tentações que nos atacam insistentemente nos nossos pontos vulneráveis. Recordemo-nos de que é preciso vencer, se não quisermos soterrar nossa alma na escuridão dos séculos da dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo, que domina a sua sombra, que realiza sua reforma moral, é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio no tino e na estratégia militar. O indivíduo que se vence apta seu corpo espiritual a ingressar em outras esferas. Enquanto não colaborarmos para obter esse organismo etéreo via virtude, dever cumprido, não sairemos do doloroso círculo das reencarnações. E essa espiritualização vai sinergizando a própria observação. Por esse motivo que essa proposta ela vai nos trazer acerca da importância tanto da observação, a vigilância, a oração, que provoca arrependimento, reparação voluntária, abrevia tempo de expiação de alguém pela ação moral da prece. Solidários uns com os outros, uma lágrima de amor da humanidade e uma lágrima de remorso obtida pela prece. Duas lágrimas, essas, serão pedras mais preciosas do vasto escrínio da caridade. Por isso que Jesus ele vem nos trazer esse convite, que vai significando o fortalecimento, o encorajamento moral, e vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as obras a examinarmos. O que se diz ser vestido do poder divino está acompanhado de toda marca de semelhante missão. Possui, no mais alto grau, virtude cristã eterna, caridade, indulgência, bondade, que concilia os corações. Se em apoio às palavras juntam os atos, então pode-se dizer, são realmente enviados de Deus. Se diz, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque falsos profetas serão numerosos. Olhai as folhas da figueira que começam a embranquecer. Vede seus brotos numerosos, esperando a época da floração. O Cristo nos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto. Se os frutos são amargos, julgai a árvore má. Mas se são doces, salutares, dizeis, nada de puro poderia sair de um tronco mau.
Por esse motivo que é nos colocado essa proposta. O homem que ocupa uma posição elevada no orbe não se crê ofendido por insulto daquele a quem considera seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da coletividade material. Ele compreende que rancor, ódio, vingança o aviltaria e rebaixaria. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma mais nobre, maior, mais generosa. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Se alguém demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai também vossa capa. Se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, faz ainda 2000 passos. Dai àquele que vos pede, não repilais aquele que vos tomar emprestado. São Mateus. Por isso que essa vai ser a nossa roteirização, visto que Jesus ele vai nos trazer que devemos aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar-nos o orgulho. É mais glorioso para se ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometer uma. Mais vale ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar outrem. Nesse sentido que a fé na vida por vir, na justiça de Deus, que não deixa o mal impune, dá a força de suportar pacientemente o golpe dirigido contra nosso interesse e nosso amor próprio. Dirijamos nosso olhar para a frente. Quando mais elevamos-nos pelo pensamento, acima da vida material, menos seremos magoados pelas coisas terrícolas. E aqui, esse aspecto de que a nossa perspectiva é receber a pedra, mas não atirar. Nesse sentido, que quando nós nos imbuímos dessa perspectiva, vamos nos nutrir do nobre. E como fala aqui, menos seremos afetados por aquilo que é terrícola. Porque o golpe de vista nos coloca sob uma perspectiva do cume de uma montanha. E em sendo assim, nós estaremos atentos para deixarmos por onde passamos o perfume da caridade. Tomando a tarefa de amar, o que nos inspira desprezo, ódio e indiferença. Jesus nos dera o exemplo desse devotamento, missionário do amor, amar até doar seu sangue, a própria vida. Sacrifício que nos obriga a amar o que nos persegue, ultraja, penoso, mas é precisamente isso que nos torna superiores a eles. Se os devolvemos com o ódio que nos odeia, não valemos mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar do nosso coração, hóstia de agradável aroma, cujo perfume evola até ele. Ainda que a lei do amor queira se amar distintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Deus lá está,
E não nos esqueçamos, o amor nos aproxima de Deus, o ódio dele nos afasta.